Apoio Célula Mater, Laboratório de Análises Clínicas. Clínica Multimagem. Doutora Rose Marques. Estamos começando mais um programa Pedro Filete aqui pela Santa Cecília TV. Eu tô aqui com um cara especial demais, um cara que é meu amigo, amigo do meu pai, amigo da família, amigo de todo mundo gosta do Márcio. Graças a Deus. Márcio Barbuí, colunista do jornal A Tribuna, proprietário da Barbuí Eventos, que tá um sucesso. Eu quero saber tudo, Márcio, tudo. Prazer ter você aqui. Vamos lá, prazer é meu também. Fico muito feliz, lisonjeado de estar aqui com vocês. Você vir nascer, crescer, né? Hoje um profissional de sucesso nas áreas que se atua, seja na veterinária, seja como comunicador, apresentador. É um prazer estar aqui, Pedro. Muito obrigado pelos elogios. Quero saber, primeira pergunta aqui, como é que foi antes de começar no jornal? Como é que foi o caminho antes de começar no jornal? Como é que você recebeu o convite de fazer parte da Tribuna? Deu um friozinho na barriga, não deu? Conta um pouquinho dessa parte antes do jornal até chegar a parte que você assumiu a coluna do jornal A Tribuna. Perfeito. Eu acho assim, Pedro, eu acho que tudo na vida a gente tem que ter foco, né? Colocar energia naquilo. Não adianta, às vezes, a gente tentar ser um polvo, tentar fazer de tudo de uma vez, abraçar o mundo, que o mundo te abraça. Então, eu fiz alguns cursos que não tem nada a ver com a parte de imprensa, de jornalismo e tal. Fiz economia no Mackenzie, depois fiz direito. Mas eu sempre soube, desde os meus 15 anos de idade, que eu seria colunista social, né? Então, houve uma preparação para isto, tá? Eu não resolvi, acordei, hoje eu sou isso, entendeu? Virei abóbora. Não. Houve uma preparação, eu colaborei com a Teresa Wolff durante 5 anos, fazia toda a parte de jovens da coluna dela. Ela era colunista diária da cidade, né, com muito talento, muito querida em todos os lugares de São Paulo, do estado, da cidade. E depois eu fui escrever num jornal de uma construtora, passei para um outro jornal semanal e acabei indo para a Tribuna, que eu já estou lá há 21 anos. 21 anos, mandar um beijão pra Tereza, que ela me assiste todos os programas, adoro, uma pessoa querida demais. 21 anos, Márcio, meu Deus. 21 anos eu estou no jornal A Tribuna. Caramba, fazendo um trabalho super legal, né, que todo mundo comenta. Agora eu quero falar, vamos começar pela parte de agora, né, dessa pandemia, você está fazendo uma retrospectiva dos grandes eventos. Eu adoro, que eu vejo as pessoas mais novas, mais sequinhas, mais magrinhas, né, e é muito legal. Na realidade, assim, quando começou a pandemia, como eu tenho a coluna 3 vezes na semana, meu acervo fotográfico é muito extenso. Nem sempre eu consigo publicar tudo que eu tenho, né? E às vezes eu guardo, porque é uma foto que eu gosto e tal. E eu também, a vida inteira gostei de festas. Então, desde 87, 86, sempre fui e sempre fiz festas. Então, o colunista social, na realidade, eu acho que o colunismo é colunismo, tá? A coluna policial é policial, a internacional é internacional, a Porto Mar é Porto e Mar. Então não adianta eu me meter em outra seara. Na realidade, a gente tem que falar do social, lógico, ressaltando as pessoas, os trabalhos, aqueles que fazem algumas ações sociais, mas ele tem que ter um equilíbrio, ele não pode ser só determinada coisa. E o meu acervo fotográfico de aniversários, de festas, das pessoas que eu conheço desde que nasci, ou desde que era jovem, desde os meus 15 anos, isso tudo ficou comigo. Eu falei, agora é o momento certo de usar. Eu não gosto muito de publicar foto de gente que já teve seu passamento. Assim, eu gosto de publicar gente que está aqui entre nós, porque eu me coloco sempre no lado do leitor. E eu, como um leitor, eu não gostaria de ver, assim, sei lá, alguém meu pai já teve seu passamento, não gostaria de vê-lo, ou um amigo que fez parte da minha vida. Então, eu procuro colocar sempre as pessoas que estão ainda entre nós. Nenhuma lembrança dolorida, né? Para fazer uma coisa de um modo mais leve, de uma coisa mais suave e tal. Então, assim foi feito. Logo de cara, eu fiz Carnaval do ano passado, eu estive em Portugal, e daí eu falei, bom, eu vou ficar em Portugal, eu não gosto de férias, detesto tirar férias. Então, sempre estou trabalhando, eu viajo 10 dias. Eu também não gosto. Eu fico no máximo 10, 12 dias fora, de um tempo para cá, né? Mas, enfim, eu estava em Portugal e falei, eu vou fazer uma página de brasileiros que estão aqui. E assim fiz. E depois, numa outra ocasião,
fiz de brasileiros que estavam com alguma atividade fora do país, né, fora de Santos, fora do Brasil. E daí eu falei, olha, por que eu não faço para poder exemplificar o que acontece nos outros países? Eu vou pegar santistas que moram pelo mundo afora e saber o que está acontecendo. Os números hospitalares, o que era proibido, o que não era, o que era permitido, se precisava de autorização. E assim foi feito. Eu comecei por Miami, depois fui para Paris, e daí fui para Londres, e daí eu fiz o mundo inteiro, Sim. Eu fiz Beirute, eu fiz a Malásia, fiz o mundo inteiro. E foi muito interessante, recebi muito elogio de diversas pessoas, de diversas idades, porque deu um parâmetro do que estava acontecendo, até para exemplificar que assim isso não era algo só nosso, era algo do mundo, estava acontecendo no mundo. E eu me lembro que as pessoas reclamavam da municipalidade ter fechado a praia, e eram medidas que a gente precisava fazer. Eu acho que sim, nós deveríamos ter feito uma quarentena séria e rígida por 2 meses para depois começar a soltar. Mas esse foi o meu principal foco durante a pandemia no trabalho. Eu falei, vamos falar sobre o Santista que está no mundo afora, o que está acontecendo com ele. Pô, muito legal, ficou show de bola. Você comentou, né? Você começou no jornal por ter muita credibilidade, né? Por ter conhecimento, não se tornou colunista social de um dia para a noite. E quando você entrou no jornal, nas primeiras edições, teve um friozinho na barriga, um medo de alguma coisa dar errado, né? Porque quando a gente entra numa coisa nova, acho que sempre dá um frio na barriga. Isso é uma coisa gostosa, né? Uma experiência que te faz ir mais longe, te faz se aprimorar mais. Teve esse friozinho na barriga ou não teve? Teve, eu acho que isso dá sempre, sabe? Antes de eu começar um evento, com o passar dos anos, nós vamos ficando mais seguros, né? Mas sempre existe aquela. Será que o que eu escrevi está bacana? Será que eu vou ter uma aprovação? Com o passar do tempo, você começa a fazer com muita facilidade, né? Então, eu acho que hoje eu sou da região, colunista social que está mais tempo em atividade, né? E deu sim, deu. Você tinha um pouco de insegurança no princípio, com medo da aprovação, mas assim, o pessoal do jornal, seja a parte da editoria, seja a parte da diretoria, eles sempre foram muito receptivos para a gente tentar melhorar. Então, é assim, é uma família. Eu nunca vejo assim a minha página como minha página. Como quando eu escrevo, mando algum e-mail para o diagramador, para algum fotógrafo, para a minha editora, eu sempre falo, a nossa página, a página do jornal, ela não é minha, ela é de todos que estão envolvidos, entendeu? Mas dá uma insegurança no começo, acho que como qualquer profissão, né? Até às vezes antes de você entrar numa cirurgia, tem vários médicos que fazem um Pai Nosso, que fazem uma oração, né? Mas sempre dá um pouco de segurança. E depois a coisa vai caminhando normalmente. Claro, esse frio na barriga que eu comentei, é um frio na barriga que nos faz se aprimorar mais, né, estudar mais, né, eu acho que é uma coisa importante até para a nossa evolução, né, que a gente evolui todos os dias com muito trabalho. Márcio Barbuí também foi para o ramo dos eventos. Há quanto tempo que você está nos eventos? E falou em eventos, inauguração, festa de casamento, qualquer evento em Santos é importante, o Márcio está lá e recebe muitos elogios, cartinhas, eu acompanho você no Instagram há muito tempo também, né, eu vejo você postando os agradecimentos das pessoas. E o agradecimento, eu acho que o mais bonito é o agradecimento verdadeiro, né? Quando a pessoa não é forçada de falar obrigado, tal, a pessoa está agradecendo porque ela viu que ficou perfeito, foi o que ela queria. Eu acho que isso que você busca. Eu tenho algo na minha vida que é assim, quando eu faço um casamento, quando eu faço um evento, eu sou sempre o copartícipe. Eu não sou apenas um profissional contratado. Então, eu me envolvo de tal maneira, e muitas vezes me emociono. Me emociono no altar, ou me emociono quando o padre está dando uma bênção de algum estabelecimento comercial, ou de alguma edificação. Então, eu acabo sempre me envolvendo de corpo e alma, tá? E, na realidade, isso é uma coisa que vai indo. Eu comecei a trabalhar, a fazer eventos, eu fui da Secob, né? Eu gerenciei a Secob na gestão do Omar Laino, do José Marcelo Ferreira Marques, e lá tinha muitos eventos. Organizamos o Conselho de Empresários para o Desenvolvimento Econômico de Santos, e com isso nós fizemos a criação do Museu de Café, que hoje está lá, firme e forte, a liberação do comércio aos domingos. Então, a Secob era muito envolvida nos eventos. E daí eu saí, continuei na Secob, comecei a trabalhar na Unimes, que era a Seuban. Tinha uma época que a Unimes e a Unisanta elas eram unificadas.
Então, eu comecei a fazer os eventos da Unimes, inaugurei o prédio de Direito, o prédio de Veterinária, o de Educação Física e da Unisanta também. E hoje, essas famílias continuam sendo meus clientes, até hoje eu trabalho para eles. Então, o evento ele foi uma consequência do meu trabalho da Secob. Quanto tempo que você está no ramo dos eventos? Nossa, eu estou nos eventos desde 1994, mas assim, o primeiro casamento que eu fiz foi no dia 4 de abril de 1998. Caramba, tem história, né? Tanto no jornal quanto na parte dos eventos. E essa pandemia, Marta, influenciou no jornal, né? Que você mudou a maneira, não tinha como colocar os eventos atuais, porque não estava tendo evento nenhum. E mudou também muito nesse ramo dos eventos. Que você fazia eventos semanais, diários até, né? Às vezes tinha semana que tinha 3, 4 eventos, e aquela correria, você se desdobrando e fazendo o melhor em cada um deles, que isso é muito importante, né? Como você falou, entrar de corpo e alma. Mas como que você teve que se reinventar na parte dos eventos nessa pandemia? Então, a parte do jornal, ele ficou muito atual, porque eu coloquei essa matéria intitulada Corona pelo Mundo, então ela era atual. Porque, por exemplo, eu entrevistava uma pessoa ontem, amanhã já saía, já publicava, até por causa do fuso horário dos países, né? E agora a questão de evento, nós fizemos, a empresa fez distrato de muitos eventos, mais de 20, durante esse período todo, então isso deu muito trabalho. Até hoje eu escrevi uma crônica que eu não sei o que foi ficar com ansiedade, lógico, a gente fica preocupado, tá? Mas assim, eu trabalhei muito, até porque a funcionária, minha colaboradora que me ajudava em casa, ela acabou saindo pela idade, ela tinha 64 anos, e meu filho veio morar comigo. Então eu falei, nossa senhora, então eu aprendi a fazer arroz, a lavar, a passar, foi tudo uma sequência, né? Agora a questão de eventos, eles ficaram completamente parados, né? Só fazendo os distratos, e daí eu inaugurei uma loja, que é uma loja ali na Azevedo Sodré. Eu falei, bom, como que eu vou inaugurar a loja? Eu vou fazer vários dias. Então, vamos tirar manobrista, vou ofertar motorista no banco de trás e X pessoas por período, né? Assim, com horário marcado e tal. E foi um sucesso. E fiz o casamento da Isabela Paulino, filha do Eduardo e da Carla, que também foi outro sucesso. Os cachorrinhos, né? Eu acompanhei pelas redes sociais. Foi o máximo, é porque era um sonho dela casar naquele lugar, na capela que ela foi batizada, e na casa da família, que é uma casa com um visual tremendo, uma casa muito bonita, tal. E foi o máximo, porque o casamento pequeno como o grande, eles dão seu trabalho, o mesmo trabalho na sua proporção. Mas assim, foi com muito intenso, muita emoção e repercutiu nacionalmente, porque eu acho que foi um dos primeiros casamentos pós-pandemia, entendeu? Então foi uma coisa muito bacana. Muito show. Márcio, como passa rápido a entrevista contigo? Quando é gostoso, quando a gente está com os amigos, o negócio passa muito rápido. A gente vai para um breve comercial, a gente já volta, me espera aí. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Pedro Filete. Márcio Barbuí, ó, um grande amigo, celebridade de Santos, hein? Tô aqui tendo uma grande pessoa aqui, colunista do Jornal A Tribuna, proprietário da Barbuí Eventos, que faz muito sucesso aqui na região. Uma coisa que me tocou muito, Márcio, a gente fez um programa faz 2 anos já, olha quanto tempo, o nosso último programa, bastante tempo, né? Parece, é verdade. Nem parece. E uma coisa que me tocou muito foi quando você tocou, a gente conversou, e não lembro como entrou esse assunto, você tocou na relação do teu filho. Como é que tá essa relação agora? Eu lembro que te emocionou muito, você falou, pô, meu filho é minha vida. Eu achei muito bonito, porque eu também tenho essa relação com meu pai. Isso, eu vejo sempre o carinho de vocês dois e tal. E eu acho que a vida é isso, né? Às vezes eu fico sabendo, ele é um pai, não liga para o filho, tal, tal, tal. Quando existe uma separação, a mãe, na realidade, sempre fica com a guarda do filho. Então, você fica, às vezes, suscetível às vontades maternas, né? Sim. Então, quando a criança é pequena, depois ela vai crescendo, ela começa a ter as vontades próprias. Mas, assim, eu já tive alguns relacionamentos, né? E alguns muito intensos, com muito amor, com muita intensidade. E daí, quando meu filho nasceu, eu falei, agora eu vou vivenciar a vida do meu filho. Ele tem que dar certo. Eu fui pai com 42 anos de idade, né? Casei com 33, mas aí quando nasceu o Vitor, eu falei, agora eu vou viver a vida do Vitor. 42? Não, tinha um pouco menos, acho que 40 anos de idade. Mas, enfim, hoje o Vitor está ótimo, ele optou em morar comigo, mas é uma relação muito intensa, uma relação de pai para filho mesmo. Eu ia correr cedo com ele, quando ele tinha 3 meses de idade, nós íamos para a praia às 6 da manhã, ele ia no carrinho, eu ia conversando com ele, e sempre foi dessa forma. Então, o Vitor realmente é a minha inspiração, é a minha vida. E no final de tudo, no final da vida, no final do percurso, né, o que mais resta, né? Do que a família, do que essa relação de companheirismo, de amor, né? O que mais vai restar? Os bens materiais vão quando a gente vai embora, mas acho que as lembranças ficam, né? Ficam para sempre, os bons momentos e tal. E hoje a facilidade é muito intensa, né? A facilidade de tudo, a comunicação virtual. E você tem que estar de olho, você tem que estar sempre presente, né? Eu sou de uma outra época, vivenciei, o Canal 7 era inteiro de terra, então a gente andava de motinho, de bicicleta, não tinha problema nenhum. Hoje você precisa estar muito presente na vida dos filhos. Parece que surgiram mais problemas, mais tentações, surgiu muito mais coisa, muito mais perigo, né? Entendeu? Então você tem que estar sempre atento. Quem for pai tem que saber, vai dar trabalho, existe uma compensação, entendeu? As coisas dão certo, é um amor incondicional, mas dá trabalho. Então, a partir do momento que eu falei, agora eu vou ser pai, eu vou viver como um pai. E assim faço. Que legal. Vamos voltar um pouquinho para os eventos. Qual que é a fórmula do sucesso, além, né, de, você falou, entrar de corpo e alma, né, se dedicar muito, mas qual que é a fórmula do sucesso, assim, você que está trabalhando há, acho que 21 anos, você citou, né? 21 anos você está trabalhando por aí, né? 20 e poucos anos. Qual que é a fórmula de fazer tudo isso dar certo? E que as pessoas gostem tanto, que é uma coisa que me impressiona muito, né? Todo mundo fala, nossa, eu faço meu trabalho bem feito, mas as pessoas elogiarem como te elogiam, como eu observo, isso é uma coisa incomum. Primeiro, gostar do que faz. Segundo, hoje você tem a capacidade de prever determinados fatores. Lógico que acontece, às vezes, alguma coisa ou não, mas que o convidado, ele não nem fica sabendo. Às vezes eu falo, eu vou colocar uma toalha branca, vem uma toalha off-white. Então, são detalhes que a gente dos bastidores sabe, mas vocês têm a possibilidade de prever tudo. Então, o que eu faço? Eu me transfiro para o lado do convidado, eu saio de casa como se um convidado fosse e vou passando por todas as etapas que eu queria para mim. Eu vou chegar, vou ter onde estacionar, vai existir um manobrista, se eu tiver uma dor de cabeça, se meu sapato furar, vou ter que ir embora. Enfim, você vai pensando nas possibilidades, né? E, na realidade, também a experiência. Mas, assim, o cliente, o anfitrião, seja ele corporativo, ou seja ele uma pessoa civil, ele tem que querer o que está fazendo. Às vezes tem noiva, ou mãe de noiva, ou algum empresário, puxa, eu nem durmo, não consigo parar de pensar na inauguração da minha empresa, na inauguração do meu prédio, ou no meu casamento. Então nem faça, você tem que estar com vontade e saber que aquilo vai ser uma coisa boa, uma coisa legal e que vai dar certo. Tem que ser leve, né? Tem que ser leve. As coisas acontecem como devem acontecer. Márcio, um cliente, né, para te procurar, quero fazer uma festa, quero fazer uma inauguração, quero fazer um casamento. Quanto tempo é o recomendado antes do evento? Eu quero fazer o evento começo do ano, final do ano. Quanto tempo, quantos meses, quanto tempo que a pessoa precisa te procurar para esse evento acontecer da melhor forma possível?
Eu já fiz eventos de 15 dias, de um mês antes, assim, de você fazer, Sim. às vezes até de uma semana, quando não envolve profissionais que têm uma agenda lotada. Por exemplo, suponhamos, eu quero fazer uma festa, uma coisa, uma utopia, com a Alok. Enfim, ele tem uma agenda concorridíssima, às vezes são 2, 3 shows por noite. Quando você quer as coisas de padrão normal, você consegue fazer muito rápido, né? Eu tenho clientes que falam para mim, Barbuí, olha, resolvi daqui 2 dias fazer um churrasco, resolvi daqui 2 dias fazer uma feijoada. Você faz isso para mim? Eu tenho um amigo que mora numa cobertura ali em frente à praia, é um jovem também, ele falou, ele mudou, minha casa vai ficar pronta daqui uma semana, eu preciso fazer o batizado do meu filho e receber 60 pessoas. Dá para fazer? Eu falei, dá. Ainda fizemos, foi um espetáculo. Fizemos cobertura, foi paella e tal. Uma vez eu estava indo para Itu com a minha família, para a fazenda da Neca Setúbal, fazenda Japão, e daí estava eu, a mãe do meu filho no carro e eu, e a funcionária que cuidava dele. E daí ligou um cliente que eu amo de paixão, virou para mim e falou assim, Barbuí, eu estou recebendo uns clientes do Irã e eu preciso fazer um almoço. Isso era uma quinta-feira. Eu falei, ai, que bacana, para quando? Ele, para sábado. Eu falei, para Aí sábado. ficou fácil. E daí ele era cliente da Casa Santa Luzia, em São Paulo. Eu parei lá, já comprei várias coisas para aperitivo, contratei um churrasqueiro que trabalhava para o Antônio Hermílio de Moraes, também de São Paulo. Ele conseguiu pegar, porque ele fazia um carré de cordeiro muito bom e tal. E fizemos sábado no Bahia, porque não conseguia mais nenhum espaço. E daí eu liguei, acho que era o Adelmo Guaçaloca, que era o comodoro do clube. Adelmo, olha, eu preciso do Bahia. Vai para lá, depois a gente acerta o contrato, a gente vê. E foi um sucesso. Então, foi uma quinta-feira, eu já parei em São Paulo, já fui no supermercado lá, voltei, desisti da viagem, era um clientaço, e daí sexta-feira, sábado. Então, na realidade, eu fiz um almoço para, acho que eram 40 e poucas pessoas, em 2 dias. Teve que se reinventar com o tempo que dava. Daí você vai adaptando, né? Quando você já fez um trabalho de pesquisa e tem bons parceiros, tudo é muito fácil. Essa questão do bom gosto, né? Tem clientes que o gosto não deve ser muito parecido com o teu. Como é que você encaixa isso? Se você estiver achando que a festa está muito brega, alguma coisa assim, você dá um toque para a pessoa, você deixa a pessoa fazer do jeito dela, como é que funciona essa parte? Imagino que seja difícil. Eu deixo ela fazer do jeito dela, eu respeito. Entendeu? Eu acho que ninguém é obrigado a ter o meu gosto ou gostar das mesmas coisas que eu gosto, né? Tem até aquele ditado lá que fala que seria do azul se todos gostassem do verde, tá? Então, é óbvio que você tem coisas que você sabe que não vão dar certo. Então, eu tento mostrar, sem ofender o cliente, que aquilo não vai funcionar. Tá? Mas assim, eu deixo fazer e acaba ficando legal. Você pode fazer o brega, o cafona, um brega chique, um cafona chique. Cada um tem um gosto, né? E fica muito bacana, fica diferente. O bonito é isso, cada um tem um gosto, senão ia ficar tudo igual, né? Que nem você citou. O importante é a pessoa se divertir. Acho que nunca aconteceu nada assim comigo, dessa forma, assim, gritante. Mas, assim, o importante é as pessoas estarem bem, né, Pedro? Com certeza. Ó, a gente está chegando à parte final do programa, então eu queria fazer uma pergunta que é uma pergunta muito aberta, mas eu sempre faço nos finais do meu programa. A pergunta desde que eu escolhi fazer essa pergunta, eu mantive ela para sempre. O que é a vida para o Márcio Barbuí, para a pessoa, para o ser humano, não para o profissional, não para o colunista, para o proprietário de uma grande empresa de eventos, não. O que é para o Márcio Barbuí ser humano? A vida, para mim, é uma intensidade contínua. Viva o seu dia como se fosse o último. Faça as coisas corretas, faça o bem e viva. Apenas viva. Bonito, hein? Bonito. Essa foi uma das mais bonitas que teve. O pessoal fala família e tal, mas fica meio engessado. Você falou o que era bonito de ouvir. Você fala o coração, sai. Fica mais fácil, muito legal. Mas os contatos, né, pessoal? A gente, às vezes, numa entrevista, tem esse erro que eu odeio cometer, mas já cometi. De fazer entrevista com a pessoa e só falar o nome dela, o que ela faz, mas e os contatos? Como é que a pessoa entra em contato? Pelo Instagram, pelo WhatsApp? Como é que funciona? Pelo e-mail? Se você colocar no Google Barbuí Eventos, ou meu nome Márcio Barbuí, aparece diversas coisas. Mas o meu escritório fica situado na Azevedo Sodré 52, e o telefone do escritório fixo eu não consegui decorar. Já existe há uns 2, 3 anos, mas eu nunca ligo para ele. Mas o meu telefone é 13 99 711 8335. Deixa o pessoal pegar a caneta. Pega a caneta aí com calma, que eu vou pedir de novo para você anotar. Liga para ele, ó, se você quer realizar um evento, né? Agora nessa época tá meio difícil, mas dá para realizar, não dá? Então, olha, você sabe que eu já fiz muita coisa. Eu vou ter a inauguração do escritório de advocacia dia 28, dia 30 eu vou entregar um prédio.
Começo de outubro eu entrego um outro prédio bárbaro na Rua Pernambuco. Seguindo as orientações da OMS, tá tudo certo. Já estou fazendo festa de 15 anos para 2021. Tenho um casamento para o dia 5 de dezembro. Entendeu? Então, por exemplo, recentemente teve um show do Alok num hotel no Guarujá. Foi uma empresa que contratou, era uma terça-feira. Então, eles pegaram um salão de 800 metros quadrados para fazer para 250 pessoas. Era um jantar, sentado, as mesas de 10, tinham 6 pessoas, e as pessoas dançavam no seu lugar. Dá para fazer. Marcos, quer fazer uma consideração final aqui pro pessoal do programa Periflete? Eu gostaria de parabenizar você, a sua equipe, pelo sucesso. Você sempre foi um garoto promissor, né? Hoje um homem. Né? Muito obrigado. Eu fico Parabéns. feliz com elogios vindo de você, que é uma pessoa com credibilidade. Fico feliz mais ainda. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Ó, já que não pode dar abraço, vamos terminar no toquinho. Espero que vocês tenham gostado, espero que para você de casa seja tão bom como foi para mim. Fique com a extensa programação da Santa Cecília que TV. Muito obrigado. I'm here to spread love. I'm here to spread love all over the world. I'm here to spread love all over the world. I'm here to spread love all over the world. All over the world. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida.